Fala galera, beleza? Professor Samuel na área. Hoje eu vim dar início com um dos conteúdos mais pedidos, né? Quando eu abri aquela caixinha de perguntas no meu Instagram sobre qual assunto vocês queriam saber, muitos pediram a questão da geologia, né? Então a história da geologia, que é esse entendimento da formação do nosso planeta, começa há bastante tempo atrás. E a gente vai trabalhar com pelo menos 4,6 bilhões de anos. Isso é 4 bilhões de anos e 600 milhões de anos, né? 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, com o surgimento do planeta Terra através do Big Bang. Então, de 4,6 bilhões de anos para cá, a gente tem basicamente aproximadamente os primeiros 4 bilhões que são formados pelo pré-cambriano. Do pré-cambriano se sabe muito pouco, porque o pré-cambriano a gente ainda tinha a Terra muito quente, rios de lava, muitos vulcões, né? A superfície da Terra ainda não estava completamente consolidada, né? Então, até formar aquela superfície da crosta, né, aquela superfície sólida, foi um tempo de aproximadamente 4 bilhões de anos. Tanto, dos fatores que a gente pode associar com as características do pré-cambriano é que nesse período a gente teve, dentro desse conjunto de eras, a gente teve um período chamado Adeano, em referência a quem? A Hades, deus do inferno grego, né? Daí, terminando o pré-cambriano, basicamente os 4 primeiros bilhões de anos, a gente vai ter na sequência ali o Paleozoico, Paleo antigo, depois o Paleozoico, Mesozoico, né? Meso, meio, e depois Cenozoico, Ceno, recente. Então, pré-cambriano, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. E a gente, espécie humana, está onde? Finalzinho do Cenozoico, né? Se diz que se a espécie humana, né, se a gente colocasse toda a idade da Terra dentro de um ano, dentro de 365 dias, a espécie humana surgiria lá na noite do dia 31 de dezembro. Então a gente é algo muito recente para toda a história da Terra, tá? Então, todo entendimento de geologia, todo entendimento que vai nos ajudar a entender o relevo, todo entendimento que vai nos ajudar a entender o vulcanismo, todo entendimento que nos ajuda a entender essa estrutura da Terra, né? A gente tem que partir desde a estrutura interna da Terra, que a gente tem a crosta sólida, tá? Superficial, que vai ser a parte que é onde a gente está, né? A litosfera, a camada rochosa. Abaixo dela, né? A gente vai ter o manto, e lá no interior da Terra a gente vai ter o núcleo responsável pelo magnetismo da Terra, o manto responsável pelos movimentos convectivos do manto. A gente tem que entender que bem no núcleo da Terra a gente tem altíssimas temperaturas, que chegam até 6.000 graus Celsius, e é uma temperatura que vem de dentro do núcleo para fora, né? E essa temperatura que vem de dentro, né, do núcleo, ela acaba aquecendo esse material do manto, que acende, né? Ele acaba se erguendo, né? Acaba convergendo, e daí ele acaba muitas vezes escapando ali por vulcões na superfície da Terra e depois descende. Então a gente tem esses ciclos convectivos do manto. E esses ciclos convectivos do manto explicam o movimento das placas tectônicas. E toda essa teoria da tectônica de placas começa com um cientista alemão chamado Alfred Wegener. O Wegener, ele foi o primeiro cara a afirmar que os continentes e os oceanos não eram estáticos, eles estavam se movimentando. E no período ele foi muito descreditado por toda a comunidade acadêmica. A galera olhava para ele, Alfred, tu tá viajando, né? Tu tá me dizendo que os continentes navegam nos oceanos como os barcos, né? Não faz sentido. E o Alfred, não, olha ali o formato, né? De encaixe entre a América do Sul e o continente africano. O Alfred dizia, né? Não, olha aqui, eu tenho um fóssil de um réptil que eu encontrava na América do Sul e encontrava na África. Se esse animal extinto não tem a capacidade de cruzar o Oceano Atlântico nadando anatomicamente, a única explicação para isso é que esses continentes estiveram juntos. Então, ele foi muito descreditado, mas ele levantou ali aquela lebre, ele levantou aquela ideia de que os continentes se movimentavam. A gente tinha um grande continente, Pangeia, né, toda a Terra, e um grande oceano, Pantalassa, tá? Pangeia, Pantalassa. Grande continente e um grande oceano, que cercava, né, esse grande continente. E o Alfred, ele teve uma ideia que foi lançada, mas que ela só foi comprovada e ganhou relevância científica depois da Segunda Guerra Mundial, aonde o mundo contava com muito mais tecnologia. Os sonares que eram utilizados para descobrir submarinos, né, ocultos dentro do oceano, eles foram utilizados para fazer um mapeamento do fundo oceânico. Bem no Oceano Atlântico ali, o que eles encontraram no meio do Oceano Atlântico? Uma cordilheira mesoceânica, a cicatriz de separação entre o continente americano e o continente africano, que foram se separando, o limite divergente de placas tectônicas.
E daí eles começaram a fazer mapeamentos, né? Aqui a gente tem uma cordilheira mais oceânica de continentes que por acaso tem um encaixe, né? De encaixe que eles fechariam como se eles estivessem juntos alguns milhões de anos atrás. Daí eles começaram a mapear os terremotos do mundo. E eles viram que os terremotos eles estavam alinhados, né? Formavam linhas. Daí eles começaram a mapear os vulcões do mundo. E eles viram que os vulcões também estavam alinhados, formavam linhas e formavam linhas que coincidiam com a região onde ocorrem terremotos. E coincidia com toda a ideia do Alfred Wegener. Então, aquele velho não pode estar louco, né? Ele está falando alguma coisa que faz sentido. E das placas tectônicas, a gente vai ter 3 tipos principais. As placas tectônicas, devido a esse movimento convectivo do magma dentro do manto, as placas tectônicas elas podem estar se afastando, divergindo. O principal exemplo é bem no meio do Oceano Atlântico. Ou seja, eu posso afirmar para vocês que a América do Sul e o continente africano já estiveram juntos na Gondwana, depois se separaram no Mesozoico. E hoje, a cada dia, eles estão mais distantes, né? Continuam se separando. O Oceano Atlântico ele vai ser cada vez maior e o continente americano e o continente africano estão cada vez mais distantes, beleza? A gente vai ter movimentos convergentes quando as placas se encontram. Isso leva a uma subducção de algumas placas que são jogadas para dentro do manto e ela vai acabar se derretendo, né? Porque no manto ela vai encontrar temperaturas ali de 2000 graus Celsius ou mais. E outra parte da crosta ela vai acabar se dobrando devido a essa capacidade plástica de se dobrar, formando dobramentos modernos. Dobramentos modernos formam as atuais cordilheiras, como Alpes, Atlas, Himalaia e outros exemplos ali de dobramentos modernos. E os Andes, né, aqui no continente americano, são exemplos de dobramentos modernos que a gente pode colocar. E a gente vai ter também um movimento transformante das placas tectônicas, quando as placas elas se chocam paralelamente, tá? E a gente vai ter um grande exemplo que é a falha de San Andreas na Califórnia, que devido a essa tensão das placas na falha de San Andreas na Califórnia, se prevê um grande terremoto. Ocorre um grande terremoto naquela região em aproximadamente cada 20 anos. O terremoto já está na hora de ocorrer. Então, a população da Califórnia vive com muito medo, né, desse acontecimento que está relacionado com o tectonismo. Então, a gente vai ver que os vulcões e os terremotos ocorrem normalmente em regiões onde a gente tem a ação de placas tectônicas, beleza? O Brasil, ele tem vulcões e terremotos? Vulcões. O Brasil já teve processos de vulcanismo, mas hoje não tem vulcões ativos. E o Brasil recebe somente alguns tremores de baixa intensidade. Então a gente pode dizer quase que ele não tem terremotos. Isso devido ao fato de que o Brasil, toda a região onde está o território brasileiro, não se encontra em nenhuma região onde a gente tem o limite de placas tectônicas. Então vou deixar essa dica por hoje. Bons estudos, qualquer coisa contem comigo. Valeu!